O Cruzeiro acaba de demitir Fernando Diniz e Renato Gaúcho é o próximo nome, o grande alvo para assumir o cargo de treinador da equipe. Vamos falar sobre isso no vídeo de hoje e também sobre a gestão de Pedrinho, que até então parece não ter nenhum projeto de futebol. Para você que não me conhece, sou Henrique Faria e aqui no canal a gente fala muito sobre o futebol brasileiro, mas claro, com mais ênfase em Atlético e Cruzeiro, já que sou jornalista aqui de Belo Horizonte e acompanho de perto esses dois times. Então bora para o vídeo de hoje. Como eu falei no vídeo de ontem aqui no canal, provavelmente o Fernando Diniz seria demitido porque o clima estava praticamente insustentável e foi o que aconteceu. O Diniz não é mais treinador do Cruzeiro, então vamos começar o vídeo analisando o trabalho do Diniz, que foi horroroso. Se encerrando agora, o trabalho do Diniz a gente pode colocar como talvez o pior trabalho do Diniz na carreira. Péssimo, horrível o Cruzeiro do Diniz. Em nenhuma partida conseguiu fazer um bom jogo. Em alguns momentos, de alguns pouquíssimos jogos, a gente viu o Cruzeiro atuando bem, chegando próximo ali de algo que você tinha alguma esperança, mas no geral um time muito ruim, sem padrão de jogo, muito bagunçado, em que os grandes jogadores que estavam vivendo ótima fase antes da chegada do Diniz, depois que o Diniz chegou, foi só ladeira abaixo. Os dois laterais, o William e Marlon, caíram muito de produção, o próprio Matheus Pereira caiu muito de produção, o Caio Jorge, sim, esse teve uma crescente. Os jogadores que chegaram agora sequer conseguiram desempenhar um bom futebol, até pela parte física também, pela ausência de ritmo de jogo. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas o trabalho do Diniz, muito ruim. Eu defendia o trabalho do Diniz porque acreditava que a longo prazo o time do Cruzeiro mostrava potencial sim para evoluir. Eu acho que o Diniz, se ficasse mais tempo, poderia sim montar uma boa equipe, montar um bom time com esses jogadores do Cruzeiro, mas já não cabe isso porque foi demitido. Então a análise que a gente pode fazer é um Diniz que fez um péssimo trabalho dentro de campo, muito teimoso. Acho que o Diniz precisa largar um pouco de mão a sua teimosia, não a sua convicção de jogo, não seu estilo de jogo, que eu gosto muito, tá? Me agrada muito ver o time do Diniz jogando quando dá certo, mas é muito difícil de dar certo, precisa de tempo. Ele foi demitido do Fluminense exatamente por não abrir mão da sua convicção, depois de se reunir com o Mário Bittencourt e com o Fred, que falaram: olha, Diniz, a gente tá pra cair, cara, vamos mudar, fecha a casinha, vamos ganhar jogo, para de querer jogar bonito, vamos ganhar. Depois a gente preocupa em jogar bem. Não aconteceu, ele foi demitido. No Cruzeiro a mesma coisa, os resultados não chegavam, são 4 vitórias em 25 jogos e aí esses resultados deixam o trabalho do Diniz insustentável. Então ele precisa abrir um pouco de mão dessa teimosia, abre mão dessa teimosia e começa a jogar mais o futebol para ganhar. Primeiro ganha, conquista uma tranquilidade no cargo, para depois você conseguir implementar o seu estilo de jogo. Talvez assim o Diniz possa acumular uma sequência de bons trabalhos. Então ele vem de um 2024 péssimo no Fluminense, na Seleção Brasileira e no Cruzeiro, e agora também demitido no Cruzeiro. Outra coisa que é importante destacar também é o posicionamento do Diniz nas entrevistas coletivas. Nas últimas 2 coletivas, e aí acho que ele já percebeu que o trabalho já tinha ido por água abaixo, ele teve uma postura muito mais calmo, muito mais tranquilo do que ele tinha em outras coletivas, que ele batia de frente, uma postura até um pouco mais agressiva, e isso é algo também que influencia no trabalho do Fernando Diniz. Agora vamos falar de Renato Gaúcho, que é o nome da vez, é o alvo para se tornar o treinador do Cruzeiro. Talvez o Cruzeiro anuncie o Renato até antes de eu conseguir postar esse vídeo aqui para vocês. Eu gosto muito do Renato, tá? Sou muito fã dos trabalhos do Renato Gaúcho. Primeiro ponto que eu gosto, ele sempre faz longos trabalhos. No mínimo 1 ano aí a gente pode esperar que, se depender do Renato, ele vai ficar no Cruzeiro. Ele vem de sequências ruins, mas se a gente for pegar o Renato Gaúcho até ele assumir o Flamengo, ele era cotado para ser o treinador da seleção brasileira. E depois do Flamengo, depois da confusão que é o Flamengo, da panela de pressão que é o Flamengo, ele teve uma queda. Mas depois ele fez um bom trabalho no Grêmio, quando o Grêmio voltou para a Série A naquele time do Soares. Chegou a brigar pelo título, a gente pode falar, mas um time que tinha acabado de voltar da segunda divisão, terminou na parte de cima, no topo da tabela do Campeonato Brasileiro. E aí nesse ano sim, o Grêmio muito mal, com um trabalho muito ruim do Renato. Eu acho que com esses jogadores que ele tem no Cruzeiro, ele pode fazer um excelente time. E o Renato, a gente pode esperar um futebol muito mais arroz com feijão, muito mais que o brasileiro está acostumado, do que o futebol do Diniz, que o dinizismo que o pessoal fala é uma loucura, muita improvisação, muita mudança de posição. O do Renato é um jogo bem mais tranquilo, que visualmente
pode agradar mais o torcedor, pelo menos nesse começo de trabalho. O Renato é um cara que sabe lidar muito bem com o grupo, ele sabe dominar o vestiário, mesmo que tenha jogadores cascudos, jogadores grandes que muitos treinadores batem de frente e tem alguma dificuldade, o Renato tira isso de letra, até porque o tamanho do Renato também, os jogadores respeitam isso, mas o Renato nesse ponto vai se dar muito bem com o vestiário do Cruzeiro, eu acredito. O primeiro desafio do Renato Gaúcho: recuperar os jogadores que chegaram agora. Dudu, Gabigol, Fabrício Bruno, Eduardo, todos esses jogadores vieram de um 2024 ruim. Não estavam jogando, muitos eram reserva, a maioria era reserva. O Gabigol, por exemplo, que por mais tenha feito os 2 gols na final da Copa do Brasil, não jogou em 2024. O Dudu vem sem jogar desde 2023, a gente pode falar, não tem uma sequência no Palmeiras. O Fabrício Bruno chega depois de virar reserva. O Caio Jorge tá voltando agora de lesão. O William tá muito mal, o Marlon tá muito mal. O Eduardo chega depois de um 23 excelente, um 24 muito abaixo. O Bolazier, por mais que tenha feito um ano ok, o Criciúma caiu. Então todos esses reforços do Cruzeiro, o Rodriguinho, por exemplo, fez uma metade de 2024 muito boa, mas ainda é muito novo. O Christian acho que pode jogar mais do que jogou em 2024 também. Então, se a gente pega essas peças do Cruzeiro, tanto os pilares do time titular que já estão aí, quanto os jogadores que chegaram, o Renato tem o desafio, o primeiro desafio, colocar esses jogadores no nível que todo mundo espera. E esse vai ser o grande desafio do Renato Gaúcho no Cruzeiro. Um ponto importante, hein? O Matheus Henrique, o Mateuzinho, jogou muito com o Renato Gaúcho, foi revelado pelo Renato e elogia muito o Renato, tá? Inclusive na entrevista que a gente fez com ele, ele falou que o melhor treinador da carreira dele é o Renato Gaúcho, então ele já ganha aí um ponto com um dos pilares do time titular, conhece muito bem o Matheus Henrique e que eu sou fã também, joga bola demais o Mateuzinho. Agora falando sobre a diretoria do Cruzeiro, Pedrinho e Alexandre Matos, mas principalmente o Pedrinho. Qual foi a convicção do Cruzeiro para manter o Fernando Diniz no final de 2024? Não faz sentido nenhum você manter um treinador no final da temporada e com 5 jogos em 20 dias, 25 dias, você já demitir ele no ano seguinte. Você traz ele para participar da montagem do elenco da temporada e logo no começo você já demite ele. Na pré-temporada, você demite o treinador. Mostra que você não teve convicção nenhuma no que você fez no final da temporada e que aquele erro aconteceu só porque o Pedrinho realmente foi peitado pelo Fernando Diniz na coletiva de imprensa. O Cruzeiro precisa mudar a rota, porque o projeto do Cruzeiro é um grande nada. Trouxe grandes jogadores, mas você olha e acaba por aí. O Cruzeiro não tem um projeto de futebol a longo prazo. Você não sabe como o Cruzeiro quer jogar. Você não sabe onde o Cruzeiro quer estar. O Cruzeiro traz grandes jogadores, faz boas contratações, põe muito dinheiro para acelerar os processos, mas o futebol precisa de tempo. O Cruzeiro precisa entender que não é só contratando. Você precisa contratar, montar um time e dar tempo para esse time dar resultado. Então o Pedrinho precisa repensar essa rota, senão pode ter um projeto que vai gastar muito dinheiro, trazer grandes contratações, mas que no final pode não conquistar nada. Então, preocupante esse pensamento e essa linha do projeto do Cruzeiro com Pedrinho e Alexandre Matos no comando. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aí embaixo, deixa o like se você gostou e se inscreve no canal, porque nesse comecinho de projeto, a sua interação, seja no like, seja na inscrição, no comentário, ajuda demais aqui no YouTube, porque o YouTube mostra esse conteúdo para mais pessoas. Então se você gostou, se inscreve aí e claro, ative o sininho para você não perder os próximos vídeos e tamo junto!